Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina que muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, é a perseverança, a devida obediência. O povo sempre resistiu ao sumo sacerdote que está acima de todos. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tudo opera e executa. O Pai lhe otorgou poder e autoridade para julgar nos últimos tempos. Julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Aquele que esteve morto, vive e reina. Dele é o poder, o reino, as riquezas, a glória. Ele é o sim, o amém, para hoje e todo sempre. Bem como procedia Jó, Jó sacrificava em prol dos seus filhos, porque como eles se reuniam na casa um dos outros, Jó tinha medo com que pecassem ao Senhor. E a palavra diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Na verdade, o povo sempre quis estar na desobediência e se lambuzar no pecado, e achando que alguns que estariam como sacerdotes terrenos poderiam fazer a expiação pela culpa dos seus pecados, e eles viverem de forma desordenada, segundo os seus muitos pecados, acumulando os seus crimes, e quando fosse feito aquele sacrifício, haveria expiação pelas suas culpas, aonde na verdade o Senhor estava lhes dizendo: quantas vezes vos digo que não é o sacrifício, mas sim a obediência. Aonde Jesus veio e disse, mesmo fazendo a sua vontade, ele estaria fazendo a do Pai, mas ele disse: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha, mas segundo a tua. Ele estava dizendo: todo aquele que não faz a vontade da própria carne e faz a vontade do Senhor está segundo a vontade divina. Mas é necessário cada um ser imitador do sumo sacerdote Jesus Cristo, porque se não estiver sendo seus imitadores através das boas obras, não se tem a fé, e a salvação vem pela fé. Ainda como pecador, o pecador ouve estas palavras, e é através da fé que ele arrepende-se e vem até Cristo e passa a perseverar com Cristo, aonde é necessário perseverança, é necessário a partir que houve a confissão dos pecados, a disposição de mudança, a necessidade de mudança, uma vez que está andando com Ele. Ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, demonstrai pelo vosso bom proceder, aonde há mudança de comportamento. O sacrifício, ele é necessário para que, através das boas obras, nós, como o próprio corpo, sendo sacrifício, de não se retroceder aquilo que outrora estávamos, segundo os vícios, as bebedices, as glotonarias, as imundícias, as orgias sexuais, segundo os adultérios, segundo as fornicações, segundo as lascívias dos olhos, segundo espíritos sensuais. E agora, como nova criatura, aqueles que não retrocedem, isto é um sacrifício. Ofertar como um culto racional, um culto de ação de graças, é demonstrar que houve compreensão e estar
sacrificando a fim de que seja morada do Espírito, templo do Espírito, aonde este é o sacrifício santo e agradável ao Senhor, com que não se retroceda, não se oferte o corpo para aquilo que é imundo, para aquilo que toda espécie de espíritos imundos estavam a nos dominar e nós sujeitamos, segundo eles, na carne. Mas para aqueles que não buscam mudança, que não queiram mudar e ainda estão influenciando os outros a toda espécie de imundícia, o Senhor traz o galardão, praga. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da vida. E não há sacerdote terreno que venha poder os santificar, assim como os justificar, porque na verdade estão tudo diante do Senhor de passo largo, assim como o Senhor disse em relação ali ao levita e ao sacerdote. Não se cumpria o amor ao próximo, porque na verdade estavam aquele que ensina heresias, ele não tem amor pela sua própria alma, porque está alimentando da sua própria heresia e ainda está desencaminhando a muitos. Por isso só tem um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, promessas excelsas. O maior trouxe pão, vinho e o abençoou, do qual nós compartilhamos constantemente do seu corpo, aonde ele é o verbo que se fez carne, sendo o pão da vida. Nós compartilhamos o maná do alto, aquele que é possível fazer expiação pela culpa dos pecados e nos tornar nova criatura, aonde se foge de tudo aquilo que outrora era dominado, segundo a tentação que sobrevém da carne, e agora sujeitamos ao Senhor e resistimos sempre às tentações por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, buscai do alto. Ninguém pode receber algo se não for lhe concedido do alto. Ninguém dos meros mortais podem fazer a expiação pela culpa dos seus pecados, assim como lhe conceder uma sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Nós anunciamos pelo seu Espírito que nos concede o dom de ensino, mas é necessário a prática daquilo que se ensina individual, a começar por nós, porque seríamos hipócritas se não fôssemos ouvintes e praticantes. Por isso é necessário que cada um esteja sempre praticando, para que aperfeiçoe a vossa fé e alcance a salvação daquele grande dia que se aproxima depressa. Assim nos diz o Senhor.